Olá, amigos internautas, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 11 de maio de 2021, um dia que amanheceu aqui na área de Washington com sol, portanto, hoje a temperatura vai subir, contrariamente ao que aconteceu ontem, que foi um dia ventoso e também frio nesta primavera aqui na área de Washington. E nós temos várias notícias para vocês. Vamos cobrir, como sempre, a África de língua portuguesa, os países de língua portuguesa. Teremos também notícias da Rússia, onde hoje houve um ataque a uma escola no centro do país que fez vítimas entre crianças. Falaremos também da violência entre israelitas e palestinianos que preocupa as Nações Unidas. Mas vamos então começar aqui com Moçambique. Isto porque a polícia reprimiu hoje uma marcha de estudantes contra as regalias de funcionários no Parlamento. A polícia de Moçambique dispersou hoje um grupo de cerca de 3 dezenas de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane que marchavam em protesto na Praça da Independência, em Maputo, contra as regalias recentemente aprovadas a favor de agentes e funcionários do Parlamento. Entre os manifestantes, um estudante, Valdo Nhamuné, que foi detido e levado para a esquadra do Alto Maié. A marcha iniciou-se de forma pacífica, com os manifestantes a empunharem cartazes em que se podia ler: que tal mais regalias para Cabo Delgado? E não ao roubo legalizado, outras frases de ordem. Minutos depois, um forte e bem armado contingente policial dispersava a marcha, alegadamente por não ter sido autorizada pelas autoridades. Os estudantes, no entanto, disseram ter comunicado às autoridades a realização da marcha. Apesar de dispersos, os estudantes seguiram em silêncio até à Assembleia da República, mas encontraram um bloqueio policial na Avenida 24 de Julho, que dá acesso ao Parlamento moçambicano. Ontem, uma convocatória nas redes sociais da comunidade de estudantes da universidade convocava uma manifestação pacífica contra as regalias exacerbadas aprovadas pela Assembleia da República. O estatuto, a revisão, aliás, destas regalias, que ainda precisa ser aprovado na especialidade antes de regressar à plenária, prevê regalias como subsídio de atavio para funcionários e agentes parlamentares poderem adquirir roupas e adereços necessários ao protocolo de cerimónias em que participam. Continuando em Moçambique, o processo de acusados de terrorismo transferidos de Mocímboa da Praia para Pemba por razões de segurança. O Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado transferiu processos crime de distritos de Mocímboa da Praia para Pemba com vista a resguardá-los dos terroristas, assim dizem as autoridades. A transferência dos processos crimes dos tribunais judiciais dos distritos de Mocímboa da Praia e de Palma para a cidade de Pemba foi confirmada pelo vice-presidente do Supremo Tribunal durante uma visita que fez recentemente à província de Cabo Delgado. Enquanto isso, o Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado iniciou a reconstituição de alguns processos crimes perdidos ou danificados durante ataques terroristas a Mocímboa da Praia. Desde que foram iniciados os ataques terroristas, além dos tribunais, o grupo armado destruiu procuradorias e cadeias distritais, o que resultou na transferência de reclusos para zonas consideradas mais seguras. Continuando a falar de Cabo Delgado, mais de 44 mil pessoas deslocadas pela recente violência naquela província moçambicana enfrentam dificuldades com o agravamento da situação humanitária em toda a província. Desde 2017 que a província é palco de conflito entre tropas do governo e grupos extremistas islâmicos. A Organização Internacional de Migrações, OIM, diz serem necessários com urgência fundos para responder à situação humanitária que deslocou cerca de 700 mil pessoas desde o início da violência em 2017. A OIM continua a registrar diariamente o aumento do número de pessoas deslocadas de Palma que chegam a áreas mais seguras. No último mês, diz a OIM, houve dias em que chegaram mais de 1000 pessoas.
Segundo a organização, dos deslocados, 75% são mulheres e crianças, incluindo mulheres grávidas e crianças desacompanhadas, e mais de 1.000 serão idosos. A OIM pediu 58 milhões de dólares para poder apoiar os esforços de emergência pós-crise em Moçambique, ao abrigo do Plano de Resposta à Crise da OIM Moçambique, e que inclui 21,7 milhões para responder às necessidades humanitárias imediatas e salvamento no norte de Moçambique através do Plano de Resposta Humanitária deste ano, 2021. Entretanto, mais para sul, a polícia moçambicana decidiu que vai criar uma brigada anti-sequestro, isto de acordo com uma decisão que foi tomada na reunião do Conselho de Coordenação da Polícia, que teve lugar na semana passada. Segundo o jornal Diário Notícias, a primeira unidade desta brigada terá 200 efetivos, será formada na Escola de Sargentos da Polícia de Nhamatanda, em Sofala. O objetivo da criação desta brigada, segundo o Conselho de Coordenação da Polícia, é pôr termo à onda de raptos de empresários e seus familiares nas principais cidades moçambicanas. Os raptos começaram em finais de 2011 e, embora tenha havido pausas, os gangues de raptores nunca cessaram completamente as suas atividades. E já iremos a Moçambique. Vamos, entretanto, dar aqui os nossos alôs, cumprimentos àqueles amigos internautas que estão connosco nesta terça-feira. Temos connosco Kinhema Blai Sané, creio que deverá ser da Guiné-Bissau. Temos Amadou Seider, que nos dá as boas tardes. O Namandine Injai diz: Procuradoria-Geral da Guiné-Bissau disse que recuperou dinheiro desviado. Ele ainda deve clarificar do alegado desvio de fundos quando era Ministro da Função Pública. Ora, aqui fica uma opinião do nosso amigo Namandine Injai. Temos também connosco desde Luanda a Ivone Cacilda Augusto, que dá boa tarde a todos e bom trabalho. Temos também connosco desde o Chimoio, em Moçambique, o Chissano Muchaya, e desde Glimano, o nosso amigo Mamad Iqbal Daoud. Temos também aqui Quintima Biai Sané, que diz que os meus cumprimentos a partir de Espanha. Até quando é que os Estados Unidos pensam atuar contra o regime golpista da Guiné-Bissau? Ora, esta é uma questão levantada aqui pelo Quintima Biai Sané para o governo americano. Temos também o Ailton Correio, que assiste desde o Brasil, mais precisamente no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Temos também o Alberto Adão Francisco, está em Angola. Temos connosco o Rafik Hilário, fala de manifestação quero eu, pacífica. Não é crime, não há razões para nos amedrontar com armas e fardas camufladas. Ora, isto a propósito da manifestação pacífica que hoje teve lugar, ou tentou ter lugar, em Maputo contra regalias parlamentares e que foi reprimida pela polícia. Segundo as autoridades, não tinha permissão para se realizar. Segundo os organizadores, não conseguiram obter permissão a tempo. E temos desde São Paulo, Nauclides Faria Lima, que dá os bons dias a todo o auditório da Voz da América. Temos também connosco o Pedro Cita, desde Angola. E vamos então voltar aqui às notícias, exatamente com Angola. Angola, onde os empresários industriais na Huila se queixam de que há um mau ambiente de negócios. Os empresários e os industriais desta província voltaram a manifestar-se preocupados com o atual ambiente de negócios desfavorável, que é agravado com o impacto do Covid-19. A desvalorização do Kwanza face à moeda estrangeira, neste caso ao dólar e ao euro, a concorrência desleal por parte de empresários estrangeiros, na sua maioria oeste-africanos, são alguns males apontados para os quais as agremiações pedem intervenção das autoridades. As inquietações foram colocadas num encontro recente dos empresários locais com o governador da Huila, Nuno Dalla. O presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, que é a maior organização empresarial da região, Paulo Gaspar, diz que o comércio do pão é o exemplo de como está hoje o ambiente de negócios na província. Por seu lado,
O representante da Associação Industrial de Angola, também na província, Francisco Chocolate, revelava-se apreensivo com a reiterada, aliás, falta de transparência na divulgação dos concursos públicos de adjudicação das empreitadas. O governador Nondala, afirmando ciente das atuais dificuldades, promete transparência nos concursos públicos. E vamos agora até Benguela, onde a pediatria parece estar a rebentar pelas costuras. 2 a 4 pacientes numa cama, mesmo com patologias diferentes e corredores abarrotados. Por falta de espaço, são a amostra de um cenário de crise na pediatria do Hospital Geral de Benguela, em Angola, abraços com casos de malária, má nutrição e diarreias. As autoridades já assumiram haver falta de insuficiência alimentar, escassez de unidades, isto numa unidade com 620 crianças, o triplo da sua capacidade de internamento. Vários pais, ouvidos pela Voz da América, narram um cenário de caos e desespero. Como João Domingos, pai de uma criança com má nutrição, uma de 3 doenças associadas à fome e pobreza que afetam centenas de famílias. Diz ele, aqui só dão leite, o medicamento é comprar, 3 ou 4 pessoas ficam na mesma cama, não há espaço, os doentes dormem fora, denunciou João Domingos. Em entrevista à Rádio Benguela, a responsável pela pediatria, Aida Epalanga, assume que a pobreza está na base desta situação. Este é um tema que vamos voltar na nossa emissão de rádio hoje com uma reportagem alargada sobre a situação na pediatria de Benguela. Problemas também de saúde com outro cariz. Agora em São Tomé e Príncipe, laboratório, o único do país, está em crise. O único laboratório que processa testes da Covid-19, SIDA e tuberculose no país está sem capacidade técnica e material para dar resposta aos seus desafios. A diretora da instituição, Rosa Neto, pede a intervenção das autoridades competentes para evitar o caos e alerta que pode estar à vista o caos, isto se as companhias aéreas retomarem os seus voos regulares para São Tomé e Príncipe, pois o laboratório não vai conseguir atender os passageiros que precisam de testes para viajar, pois ainda tem que atender os casos de testes de SIDA e tuberculose, disse Rosa Neto, que acrescentou que o laboratório tem apenas 10 técnicos, necessita pelo menos mais 6 técnicos, situação a que se acrescenta a falhas constantes da energia elétrica e a falta de combustível para manter o gerador de emergência em funcionamento. Portanto, o laboratório em São Tomé enfrenta a crise, pode entrar em situação de caos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal lançou esta terça-feira uma campanha de sensibilização dirigida a potenciais vítimas de tráfico humano em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A campanha intitula-se Não deixes que uma ilusão te leve à exploração. É feita em parceria com o Serviço de Migração e Fronteiras São Tomé e Príncipe e pretende sensibilizar potenciais vítimas de tráfico humano para os perigos de imigração ilegal com origem em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. No apelo aos canais de migração regular, o objetivo deste projeto, afirma-se, é alertar nos países de origem para os riscos associados à imigração ilegal e desprotegida, através da difusão de mensagens-chave, diz uma nota dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras português. Os materiais de campanha audiovisuais na TV, na rádio e impressos estão disponíveis em português e em crioulo de Cabo Verde e da Guiné e serão difundidos nos canais internacionais e locais para garantir maior alcance e compreensão da mensagem principal deste projeto. E agora uma passagem pela Guiné-Bissau, onde a Procuradoria diz que recuperou dinheiro desviado. O Ministério Público anunciou nesta terça-feira que recuperou a favor do Estado guineense 600 milhões de francos CFA do Fundo para a Promoção Industrial alegadamente desviado por funcionários públicos. Uma nota do Ministério Público informa que o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, apresentará amanhã, quarta-feira, os primeiros resultados do trabalho de recuperação dos ativos desviados do Estado da Guiné-Bissau.
E já iremos aqui à Rússia e também falar aqui do conflito israelo-palestiniano, de novo no rubro, para vos dizer que connosco está também o Sebastião Domingos Simão. Ele está connosco, como todos os dias, a partir de Lisboa, de onde enviam votos de paz para o mundo inteiro, e diz também: basta de sangue. Boa terça-feira abençoada e bem-agem. Temos também connosco o Moisés Salong, diz: boa tarde, saudações a todos que acompanham a Voz da América. Já agora, Moisés, onde é que você nos está a ver e como está a situação no local de onde nos está a ver? Temos também connosco o Isaac Francisco, a partir de Luanda, diz: endereço o meu muito boa tarde à Voz da América, Washington fora de horas, e a todos os que acompanham o programa. Obrigado, Isaac. Então, aqui também cumprimentos para todos os que estão em sintonia com este Washington fora de horas nesta terça-feira, 11 de maio. E o Moisés diz-nos que está no Lubango. Temos também connosco o Quinhama, que volta a dizer: queremos voltar a ver os Estados Unidos a atuar como antes. Temos também connosco o Silas da Silva de Sousa Silveira, diz: Voz da América ouço desde quando era transmitida ondas curtas em língua portuguesa para o Brasil, no ano de 1980. Hoje costumo ouvir a partir de São Paulo. Portanto, antigamente ouvia da cidade de Graça Aranha, no Maranhão, Brasil. E exatamente, nós tínhamos antes uma emissão que era dedicada em português para o Brasil, uma emissão que deixou de existir, tal e qual como deixou de existir a emissão em português para Portugal, por motivos que foram alheios à nossa vontade, apesar de muitos dos nossos amigos, sobretudo os do Brasil, continuarem a pedir que voltemos a ter uma emissão em português para o Brasil. Não temos uma emissão em português para o Brasil, mas aqui na Voz da América também vamos acompanhando o que se passa no Brasil. E vamos então, amigos, aqui falar da Rússia, onde um tiroteio hoje numa escola secundária em Kazan, no centro do país, matou pelo menos 7 crianças, segundo as autoridades russas. Também teria sido morto pelo menos um professor neste incidente, na República do Tartaristão, que se localiza a mais de 800 km a leste de Moscovo. As notícias dizem que alguns estudantes conseguiram escapar do edifício durante o ataque. As autoridades dizem que pelo menos 21 outros ficaram feridos, incluindo pelo menos uma dúzia de crianças. Vários veículos de emergência foram destacados para a escola. O governador do Tartaristão disse aos repórteres que um homem de 19 anos, que descreveu como terrorista, foi preso no tiroteio. Os tiroteios em massa são acontecimento raro na Rússia. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin ordenou uma revisão das leis de controle de armas no rescaldo do tiroteio. E ainda na Rússia, o Parlamento vai debater na próxima semana um projeto de lei para proibir membros de organizações extremistas de serem eleitos como legisladores, numa ação dirigida aos apoiantes do detido crítico do Kremlin, Alexei Navalny. A legislação pode afetar não só membros séniores e ativistas da rede política de Navalny, mas também dezenas de milhares de russos que apoiaram o seu trabalho com donativos. Os procuradores solicitaram também que a rede Navalny e a sua Fundação Anticorrupção sejam designados organizações extremistas, e a audiência principal do caso está marcada para a próxima segunda-feira. Piskaryov, o chefe da Comissão Parlamentar Russa de Investigação da Interferência Estrangeira, expressou esperança de que a legislação entre em vigor antes das eleições parlamentares marcadas para setembro, insistindo que a legislação não visava nenhuma organização em particular, mas que o seu principal objetivo era proteger a soberania da Rússia. O Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas disse hoje que estava profundamente preocupado com a escalada de violência nos territórios palestinianos ocupados, em Jerusalém Oriental e Israel. O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou à calma após vários dias de agitação. Tensões em Jerusalém inflamaram-se nos piores distúrbios da cidade desde 2017, depois da polícia israelita se ter confrontado com grandes multidões de fiéis palestinianos na última sexta-feira do mês do sagrado jejum muçulmano, o Ramadão. Israel e o Hamas trocaram fogo pesado na terça-feira, com pelo menos 25 palestinianos mortos em Gaza.
Condenamos toda a violência, todo o incitamento à violência, à divisão étnica e provocações, disse Rupert Colville, porta-voz do gabinete da chefe dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet. Só um bocadinho. Se vão me permitir. Colville diz que portanto, condenam toda a violência e desde ontem mais de 200 foguetes foram disparados contra militantes palestinianos da faixa de Gaza em direção a Israel. Israel respondeu com 130 ataques efetuados por aviões de combate e helicópteros de ataque a alvos militares em Gaza. Segundo o último relatório do Exército, 300 foguetes foram disparados de Gaza para Israel desde segunda-feira e mais de 90% deles foram interceptados. Outros foguetes caíram dentro da faixa de Gaza. E vamos agora falar aqui de África. O Quênia anunciou hoje a suspensão por 3 meses dos voos entre Nairobi e Mogadishu, poucos dias depois da Somália ter dito que os laços diplomáticos com o seu vizinho tinham sido normalizados. Após meses de tensão, não foram dadas razões para a suspensão, estando apenas permitidos voos MEDVAC e voos das Nações Unidas apenas em missões humanitárias. A diretiva parece ter apanhado surpresa alguns responsáveis da aviação e agentes de viagem somalis. A suspensão foi anunciada um dia depois da Somália ter dito que os carregamentos de CAT do Quênia permaneciam suspensos. O CAT é uma folha narcótica muito popular na Somália. Mogadishu, recorde-se, cortou relações diplomáticas em dezembro, depois de Nairobi ter acolhido a liderança política da Somalilândia, um Estado separatista não reconhecido pelo governo central da Somália. No Uganda, a segurança intensificou os controles antes da tomada de posse do presidente Yoweri Museveni amanhã, incluindo em torno da casa do líder da oposição, Bobi Wine. Após a eleição em janeiro, as forças de segurança colocaram Wine, que era também candidato presidencial, sob prisão domiciliária de facto durante 12 dias, depois de ter acusado o governo de fraude na votação. Para os observadores, os últimos controles de segurança dirigidos a Bobi Wine e aos seus apoiantes parecem ser um aviso por parte das autoridades. O presidente Salva Kiir do Sul do Sudão anunciou um novo parlamento, incluindo legisladores de lados opostos da guerra civil do país, como parte de um acordo de paz de 2018. A nova Assembleia contará com 550 legisladores. Destes, 332 deputados foram escolhidos por Kiir, 128 por Machar, que era o líder rebelde da oposição, e outros 90 pelas partes signatárias em conformidade com o acordo de paz. A dissolução do Parlamento ocorreu na véspera de uma visita a Juba, a capital, pelo enviado especial americano ao Sudão do Sul, Donald Booth. O Departamento de Estado norte-americano manifestara-se preocupado com a lenta implementação do acordo, a continuação da violência e a deterioração das condições económicas e humanitárias. Kiir e Machar formaram um governo de coligação em fevereiro de 2020. E agora uma notícia de Covid, já iremos também aos números do Covid, esta da Nigéria, pois após um pico de casos de Covid-19 em alguns países, a Nigéria decidiu implementar novas restrições, incluindo a proibição de reuniões em massa. Embora o país tenha registrado um declínio constante de novos casos do vírus nos últimos meses, os surtos na Índia, Brasil e Turquia suscitaram receios de uma terceira vaga da pandemia na nação mais populosa da África. As autoridades disseram que, apesar das proibições de viagem existentes relativamente ao Brasil, à Turquia e à Índia, havia a necessidade de tomar medidas urgentes devido ao incumprimento por parte dos nigerianos das diretrizes de segurança e saúde em vigor. As restrições levam, aliás, ao encerramento de bares, discotecas, pubs e centros de eventos, bem como locais de recreio em todo o país. Também, sob as novas regras, o número de pessoas permitidas em casamentos e reuniões religiosas é reduzido para metade, enquanto que os compromissos oficiais, reuniões e conferências devem ser realizados online. E como dissemos, íamos falar aqui dos números de Covid, isto em África. Segundo o CDC África,
O número total de óbitos hoje no continente é de 124 mil, quase 125 mil, isto desde o início da pandemia. O número total de infectados ascende a 4 milhões e meio, de acordo com os números que foram fornecidos pela África CDC, e isto relativamente aos 55 Estados-membros. A África Austral mantém-se como a região mais afetada e nesta região a África do Sul continua a ser o país mais atingido pela Covid-19, também no continente, a que segue o Norte da África, depois a África Ocidental, a África Oriental, aliás, depois sim a África Ocidental e por fim a África Central. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, segue-se depois a Tunísia, Marrocos, Etiópia e Argélia. Em relação aos PALOPs, de dizer que Moçambique registra 825 mortes, tem um pouco mais de 70 mil casos, segue-se Angola com 636 óbitos e quase 29 mil casos de infecção, Cabo Verde a aumentar 235 mortos e 26.500 casos, Guiné-Bissau 67 mortos e quase 4 mil casos, e São Tomé e Príncipe com 35 óbitos e 2.314 casos de infecção de Covid-19, onde em África o primeiro caso de Covid-19 surgiu, como recordam-se, no Egito em fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de Covid-19, isto também em fevereiro de 2020. E falando de saúde, não se esqueçam, sexta-feira vamos ter aqui o nosso Angola Saúde em Foco. E esta semana o tema é a crise nos hospitais de Luanda. Envie-nos as suas questões, os seus comentários sobre o tema, o que pensa das condições dos hospitais em Luanda, também, porque não, hospitais também um pouco por todo o país. Não se esqueçam, para participar em direto, inscreva-se pelo nosso WhatsApp ou pelos nossos números locais. Ora, aqui fica o nosso número do WhatsApp para se inscreverem. Mais um, 202-251-9466. Os nossos números de telefone local, onde pode enviar as suas mensagens com o seu nome e a sua província, é o 932-348-698 ou o 993-255-911. E falando agora de redes sociais, um pouco de trivia. Hoje é o dia em que nasceu o famoso artista surrealista espanhol Salvador Dalí. 1904, e num dia como hoje, mas em 1981, o mundo chorava a morte de Bob Marley, o rei do reggae. Marley morreu num hospital universitário de Miami devido a um melanoma maligno ou um cancro de pele. Ele tinha apenas 36 anos, mas deixou um grande legado não só para o reggae, mas para a música em geral, com temas que se tornaram hinos como, quem não se lembra, No Woman, No Cry, One Love, Exodus, Could You Be Loved, e entre muitos outros. No website da Voz da América, não se esqueça, estamos em www.voaportugues.com. O artigo está a chamar a especial atenção dos leitores e este é o título: juristas dizem que denúncia de advogado de São Vicente pode prejudicar a imagem de Angola. O recente pronunciamento do advogado francês do angolano Carlos São Vicente, no qual diz que o seu constituinte é um bode expiatório do governo angolano, pode ter consequências inclusive nos investimentos de empresários estrangeiros em Angola. A opinião é do jurista Manuel Pinheiro, enquanto outros juristas apontam para novos desenvolvimentos nessa luta contra a corrupção. Não esqueça, vá a www.voaportugues.com, onde também colocamos hoje no nosso Facebook a seguinte pergunta. Facebook e também nas nossas redes sociais. A sua opinião. Funcionários e agentes parlamentares de Moçambique beneficiam de um ajuste de regalias em tempo de crise. Os deputados das três bancadas, por unanimidade, aprovaram o pacote que inclui viaturas para alguns funcionários. No entanto, o debate para o ajuste salarial da maioria da população faz 2 anos que é adiado. Qual é a razão disto? Será que os funcionários parlamentares são mais importantes que a maioria da classe trabalhadora moçambicana? E será que a aprovação de regalias é o que mais une as bancadas parlamentares? Ora, 3 amigos ouvintes que escreveram a comentar. O Céano Martinho diz: nós entendemos que o Parlamento moçambicano, os seus membros não estão para defender o interesse público dos moçambicanos, só estão lá
para somarem muitas regalias e gozo de imunidade e para pisar o povo. Isso porque este Parlamento não tem oposição, todos são do mesmo partido, comunista, todos são da Frelimo, é lamentável isso. O Ilídio Manuel diz qual é a razão disto. Não vejo razão que justifique esta atitude, para além de ser subsídios luxuosos na realidade nossa, em que os salários são baixíssimos e que um funcionário comum não tem sequer algum subsídio. O Malcolm Ilídio diz: eu não tenho nada contra o aumento, ou sei lá o que é aquilo, mesmo só gostava que fizesse o mesmo para toda a classe trabalhadora. Aqui uma opinião. E no Twitter, Bennifer é a palavra que se lê muito hoje no Twitter, dentro dos temas de entretenimento, isto porque, segundo a revista Pop Sugar, o ator e realizador Ben Affleck e a cantora e atriz Jennifer Lopez podem estar em processo de reatamento do seu relacionamento. O casal conheceu-se em 2002 com Jennifer. A cantora disse então à revista People, mas isto em 2016, que conhecer Ben foi como, ok, é isto. Eles também foram um dos primeiros casais em Hollywood a receber um apelido combinado, também conhecido como o absolutamente icónico Bennifer. O relacionamento deles, infelizmente, não era para durar e depois de ficarem noivos, de 2002 a 2003, quero dizer, cancelaram as coisas um dia antes do casamento. E pode ser que desta vez Bennifer seja para valer, a comunidade no Twitter está a apostar. E no Google eles também são um dos principais títulos de pesquisa nesta terça-feira, em que se despede a Ana Guedes, que aqui esteve convosco para mais um Washington Fora de Horas. Não se esqueçam, aqui estamos todos os dias, durante 30 minutos antes de sair, de reconhecer aqui a entrada de Quenya Biaissané, que queremos voltar a ver, já tinha dito, os Estados Unidos a atuar como antes. Temos também connosco Domingos Fediaço Julai, diz boa tarde, boa tarde Ana Guedes, e os meus ouvintes e telespectadores internautas fiéis à Voz da América. Ele fala do assunto Cabo Delgado e a aprovação pelas 3 bancadas do Estatuto de Funcionários e Agentes da Assembleia da República, que são temas do dia. Ora, aqui poderão vir aqui ler o que diz este nosso amigo, que também esteve connosco, Alivas Mané e Nhamica Alves, desde São Paulo, para onde enviamos para a Nhamica e para todos os nossos amigos internautas que hoje estiveram connosco. Um grande abraço. Então, até amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Fiquem bem. Um abraço para todos e, como sempre, bye bye.